hora. Será que o pessoal esqueceu que hoje é prova? O pessoal está estudando para O sua pessoal prova. está lembrado que hoje é prova. Não está lembrado que hoje é prova? Tá, mas é porque eles estão estudando, O tem gente que pessoal está não estudando. Não. Não. Vai Tem que gente... o pessoal deu aquela esquecida que hoje é prova. Então, vamos lá por conta do nosso tempo, ok? O tempo hoje é curto e teremos pouco tempo, tá certo? Então, vamos... Noite. Eu sei que a ideia não é fazer uma revisão, é dar continuidade do conteúdo, mas... Boa noite a todos e a todas. A gente, até para poder prosseguir no conteúdo, você não deixa de tocar em alguns assuntos anteriores, né? Presta atenção, meu povo, presta atenção. Em primeiro lugar, olha só, a nossa prova, ela inicia, tá? Isso é importante, às 20 horas, ok? Então, às 20 horas, ela já vai estar liberada lá pelo sistema, pelo Google Classroom, tá? Então, assim, para não ter que ficar esperando aqueles 30 minutos e tal, você já pode começar ela às 20 horas, ok? O que é importante? Bom, seguindo lá a recomendação do... Eu não vou lembrar agora o nome do órgão, mas o que equivale ao Conselho Deliberativo da UNEC, ficou assim, 8 questões fechadas, que foi como houve na primeira unidade, valendo cada uma 2 pontos, né? E 2 questões abertas, como foi também igualzinho na primeira unidade, valendo cada uma 2 pontos. Então, tudo como foi na primeira unidade, por uma questão de uma recomendação, esse é o termo, uma recomendação do, eu acho que é o Conselho Deliberativo, ok? Uma recomendação do Conselho Deliberativo. Portanto, 10 questões, 8 questões fechadas, 2 questões abertas, ok? Amores, assim, o que eu falo muito, não vai para aquela questão de que eu vou pegar a questão da internet, porque não são questões da internet, tá? E ainda assim, uma alternativa que eu fui lá e alterei. Então, o que estaria certo naquela questão da Fundação Carlos Chagas, 2016, do concurso TRE de Sergipe, por exemplo, aqui para a gente estaria como uma alternativa errada, porque eu mudei uma letrinha, eu mudei uma palavrinha. O que isso quer dizer? Né? Até para evitar essa ideia de que coloquei o nome no Google, pesquisei, achei a resposta, acertei. É a ideia de que você estudou ou está ali consultando o Código de Processo Civil, sabe fazer essa interpretação de que você saiba responder as questões. A nossa prova hoje está centrada em quê? A nossa prova, ela está centrada em competência, ok? Poxa, uma terceira unidade toda em competência, amanhã. Pelo amor de Deus, você não tem o que fazer, não? Tenho, bebê, claro que eu tenho. E como eu tenho que fazer, eu quero que você broque na hora da prova. E seja um brocador na hora que você for atuar, advogado, promotor, procurador, juiz, a zorra que for. E para isso, você precisa dominar o tema da competência. Beleza? Vamos lá? Só relembrando, vem comigo, acorda, tá? Competência absoluta ou competência relativa. A absoluta, ela vai se subdividir em razão da matéria e em razão da função. Essa em razão da função, alguns doutrinadores vão colocar aqui também em razão da pessoa, tá? Então, em razão da matéria, em razão da função e da pessoa. A relativa, ela se subdivide em razão do valor da causa e territorial. Então, cuidado com perguntinhas típicas de prova, como a competência territorial é uma competência que nunca se prorrogará. Mentira. Por que mentira? Porque a competência territorial é uma competência relativa. E se ela é relativa e não for alegada no prazo correto, que é o prazo de lei, o que acontece com a competência relativa? Você sempre tem que ir lembrando, você tem que ir se recordando,
Boa noite, Saulo. Você tem que ir se recordando daquelas distinções. Lembram daquelas distinções? Até pega aquelas distinções. Eu não sei se vocês têm post-its, sabe? Daqueles, tipo aqueles post-itzinhos, eu tô sem aqui agora, amarelinhos, que você coloca para você ir lembrando. Aí você coloca assim, ó, competência absoluta, né? Matéria de ordem pública. Competência relativa, matéria de ordem privada. Competência absoluta, ok? Não se prorroga, não se convalida. O juízo que é incompetente absolutamente, ele será incompetente absolutamente sempre, ok? O juízo que é incompetente relativamente, se essa incompetência relativa não for alegada no prazo correto, tá certo? No prazo de lei, o que vai acontecer? Um fenômeno chamado de convalidação, de prorrogação. O juízo incompetente passará a ser o competente. Luiu, vem comigo, absoluta, incompetência, né? Incompetência é a falta da competência. A incompetência absoluta, qualquer pessoa pode alegar. Lembra? Não precisa nem ser parte, pode ser terceiro. A incompetência relativa, apenas o réu ou o Ministério Público nos processos nos quais atuar, tá certo? E o Ministério Público na condição de fiscal ou custos legis, né? E tem que ser no prazo de contestação. Olha para mim, presta atenção. Onde é que eu alego a incompetência absoluta ou relativa? O correto, o adequado, de acordo com o CPC, é na preliminar da contestação. Só que a relativa, eu só tenho o prazo da contestação, beleza? Se eu não alegar ali, ó, já foi, morreu Maria Preá. O juiz incompetente passa a ser o competente. A incompetência absoluta, se eu não alegar na preliminar da contestação, não tem problema. Eu terei outros momentos para poder alegar, porque não vai haver uma prorrogação. Amores, cuidado lá com a nossa prova, né? Aquela dica, muito cuidado. Lembre-se que a incompetência absoluta, em matéria de ordem pública, assim como a prescrição, assim como a decadência, o juízo, ele pode declarar de ofício, ouvidas as partes, tá? Sempre lembra daquilo que a gente estudou em normas fundamentais de direito processual civil? Sempre o magistrado tem que ouvir as partes primeiramente. Então, ouvidas as partes, ok? O que ele vai fazer? Estou me declarando incompetente, absolutamente, em razão da matéria. Essa matéria é uma matéria trabalhista. Eu sou juiz aqui federal, TRF Primeira Região. Essa matéria aqui é uma matéria especializada eleitoral. Essa daqui é uma matéria especializada militar. Essa daqui é uma matéria que compete ao STJ julgar. Eu sou desembargador do Tribunal de Justiça. Compete ao STF julgar. Boa noite, Bianca. Eu sou juiz de direito, beleza? Quando eu estou me dando por incompetente absolutamente, tem que haver um fundamento. Eu tenho que dizer o motivo. Eu tenho que argumentar o porquê. Sucesso? Massa. Amores, cuidado. Olha para mim. Foi uma pergunta até do Everton. Eu me lembro muito bem disso, tá? O magistrado pode, de ofício, alegar a incompetência relativa? Não. Porra, quer dizer que, então, deixa eu ver se eu entendi. A Karine foi lá no nosso exemplo, prestou serviços para Romilda em Nanuque, em Minas Gerais. E ela deveria propor a reclamação trabalhista dela lá em Nanuque. Aí a Karine viajou para Vitória. E como ficou melhor para ela, ela propôs em Vitória. Vitória Espírito Santo. O magistrado olhou, verificou a reclamação trabalhista, que é a petição inicial da Karine, e disse assim, rapaz, Karine empregada, Romilda empregadora, local da prestação de serviços, foi em Nanuque, em Minas Gerais.
Eu não sou o juízo competente territorialmente, não. Isso aqui tinha que ter sido proposto em Anuc, em Minas Gerais. Ele pode se declarar incompetente territorialmente? Nananina, não. Só quem pode alegar é quem no Impaim? Romilda, que é a parte ré, é a parte reclamada. Ou, nesse caso, o Ministério Público, que seria o Ministério Público do Trabalho. Se Romilda perdeu o prazo para alegar, ou o Ministério Público nem sequer estiver participando, já era. O juiz incompetente relativamente passará a ser o competente. Olha que coisa super estranha, né? Chega a ser, eu diria, até meio que grotesco, não é grotesco? Não parece uma coisa meio tosca? Como ele fala, nossa, isso é meio tosco, não tem uma... Você não percebe uma lógica nisso, sabe? E aí você tem um processo sendo julgado em um local em que não houve sequer uma reclamação trabalhista, em que não se tem nada a ver. Então, existe essa situação de produção de efeitos completamente distintos. Foi também uma perguntinha do Everton, e eu achei super interessante com a ideia do artigo 224, lá do CPC 2015, e eu trago porque vale a pena, eu não sei também, foi de outra aluna da turma de vocês, eu não vou me recordar agora qual a aluna, não sei se foi Luciana, Ticiana, meu povo terminava com Ana, não vou lembrar quem, ok? Mas que perguntava assim, quais os efeitos da decisão do juízo incompetente absolutamente, ok? Cuidado, 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 isso vai estar na nossa prova. Vou repetir. Quais os efeitos do juízo incompetente absolutamente, né? Então, quando a gente está pensando nessa situação, você se recorda que qual o diferencial? No CPC de 1973 não se produziam efeitos. Por que não? Porque era nulo de pleno direito. Então, pensa comigo, eu tinha um magistrado incompetente absolutamente em razão da matéria ou da função, ok? E daí você pensa comigo, olha só, imagina, eu tenho o João e a Maria. E aí o advogado do João e da Maria propõe o divórcio em juiz trabalhista. Juiz trabalhista não tem competência material, que é uma competência absoluta, para julgar uma ação de divórcio, cuja competência material, funcional, territorial e pelo valor da causa, não importa, mas a competência é do juiz de direito da vara de família. Ok. E daí, esse juiz, ele deveria, juiz trabalhista, se dar por incompetente absolutamente. Só que o que acontece? Deu a louca, deu o revertério nele, e esse juiz incompetente absolutamente, ele resolveu julgar. Ele decretou o divórcio do João e da Maria. Peraí, pronto. Não, é sério. Ele decretou o divórcio. Não, pronto, mas ele é incompetente absolutamente. Sim, bebê, sim, sim. Mas isso acontece. Acredite, como acontece. Você não tem noção de como acontece. E ele decretou o divórcio. Se estivéssemos no CPC de 1973 até meados de março de 2016, essa seria uma decisão ou até mesmo uma sentença nula de pleno direito, né? Ela nem sequer chegaria a existir no mundo jurídico, né? Quando a gente está falando da teoria puntiana, né, ela não é inválida, ela não produz efeitos, ela nem sequer chegaria a existir no mundo jurídico. Quando a gente passa para o CPC 2015, e a ideia é de sempre trazer uma eficácia, olha que coisa deslocada. Para o juízo incompetente absolutamente, seja em razão da matéria, seja em razão da função da pessoa, não importa, tá? Não importa. O que vai acontecer? Não importa. O que vai acontecer é o seguinte, preste atenção. O juiz trabalhista olha para mim, vai divorciar o João e a Maria, faz de conta que ele determinou que a Maria pagasse 10 mil reais de pensão alimentícia para o João.
E essa decisão pelo CPC 2015, que fora proferida por um juízo absolutamente incompetente, vai produzir todos os efeitos legais. Eu acho que você não me ouviu. Ela vai produzir todos os efeitos legais. Vou repetir de novo. Isso está na prova. Decisão proferida por juízo incompetente absolutamente. Ela vai produzir todos os efeitos legais. Vem comigo, vem comigo. Vai ser uma decisão existente, válida e eficaz. Que porra é essa? Não xingue, deixe que eu xingue. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas como assim, minha pró? Ele é incompetente absolutamente. Diz o CPC o seguinte, que essa vai ser uma decisão existente, ok? Válida e eficaz. Até que, tem um até que o juízo competente, tá? E aí, o processo seria remetido para o juízo competente, ou, a depender da situação, né? Seria, então, extinto e se começaria um novo processo, vai depender da situação, mas normalmente se remete ao processo já existente, até que o juízo competente decida se mantém aquela decisão ou se revoga. Amores, pensa comigo. Olha que coisa muito louca. João e Maria, divorciados por um juiz que não tem competência material, tá? Ela é obrigada a pagar 10 mil, que ela não seria obrigada se tivesse sido julgada por um juiz competente materialmente, absolutamente. Até que esse processo seja enviado para o juízo competente, né, que é a competência estadual. Vara de família leva-se uns 3 anos. Imagina ela sendo compelida, forçada a pagar 10 mil reais por mês. Quando chega na justiça estadual, o juízo estadual, o juiz de direito entende que aquilo é uma loucura, nulifica, revoga, cancela aquela decisão judicial do juízo trabalhista. Isso quer dizer que se ele cancela, o João e a Maria, que estavam divorciados, voltaram a ser... Vem comigo, cancelei o ato do divórcio, cancelei o ato judicial do divórcio. Eles voltam a ser casados depois de 2, 3 anos. Olha que coisa louca. Para daí o juiz de direito poder divorciá-los de forma correta, se é que isso seria o correto, e decidir, então, sobre a pensão alimentícia, inclusive dizendo que a Maria, por exemplo, não teria que pagar nada ou pagar apenas a prestação alimentícia de 1.000 ou 2.000. Perguntinha que provavelmente vocês iriam me fazer. E esse valor que ela veio pagando por todo esse período a mais. Amores, ela não vai poder questionar, porque ela estava pagando, e eu acho até que é uma pergunta, né? Pergunta interessante aqui da Aline. Ela não vai poder questionar, porque, observe, ela estava pagando sobre a premissa de uma decisão judicial existente, válida e eficaz, que foi cancelada por uma decisão posterior. É a ideia de uma sentença que foi reformada, pensa comigo, depois por um recurso. Não dá para reaver esses valores posteriormente. Percebeu? Então, quem se encampou com a situação, a Maria. Deixa eu só responder essa pergunta aqui da Aline, achei super interessante. A Aline diz assim, e se eles já estivessem casados com outras pessoas? Aline, que confusão, isso já aconteceu na Bahia, que uma dessas pessoas já estava casada com outra pessoa.
E olha que situação, que complicação. E aí tiveram que anular o casamento, porque aí seria caso de bigamia, né? Como é que está casado com outra pessoa, se essa aqui estava divorciada e poderia casar, na verdade, não estava divorciada, me acompanha, permaneceu casada, então isso configuraria um crime, que seria o crime de bigamia. Anulou-se o casamento e aí o magistrado divorciou para que se pudesse casar novamente. A ideia desse magistrado da Bahia, e pelo menos isso eu achei assim interessante, foi que, como casamento civil gera um custo, ok? Ele deferiu a gratuidade e ele fez questão de colocar para expedição de documentos, como o título de eleitor nem tanto, né? Mas CTPS, carteira de identidade, a certidão de casamento, habilitação, proclama de edital, tá certo? Para esse, que era o João, né? O João, que estava como divorciado e que por isso se casou novamente, e que, na verdade, teve o seu casamento anulado, teve o seu casamento anulado porque, na verdade, era casado para poder se divorciar e para casar de novo. Então, ele enquadrou isso nos termos da gratuidade da justiça, artigo 98 do CPC 2015. Ele aplicou o 99 com os seus parágrafos, estendendo isso para os cartórios extrajudiciais, tá? Registro civil de pessoas naturais. Foi super interessante, no sentido de, pelo menos, eu aplico a legislação, eu sou técnico, mas eu minimizo os custos, porque pensa comigo, uma habilitação de casamento no Espírito Santo, eu não sei quanto é em Minas Gerais, mas vou te falar de Espírito Santo. Para casar no Espírito Santo, você não gasta menos de R$690, entre juiz de paz, habilitação de casamento, edital de proclamas e nova certidão. Muito caro, quando você pensa que o salário mínimo hoje está em R$1.024. Não dá para qualquer pessoa simplesmente sair casando, ok? A Romilda tá mais devagar. Ô, Romilda, desculpe. Mas você deu para entender essa situação? Pensa comigo. Só volta comigo nessa situação. João e a Maria, beleza? Quem decretou o divórcio deles? Para ver se vocês entenderam. Quem decretou o divórcio deles? Um juiz trabalhista. Só que juiz trabalhista, você lembra que ele só tem competência para julgar relações de trabalho, relações entre empregado e empregador rural, doméstico, urbano? Ele não tem competência para julgar ações de família, tá bom? Então, ele divorciou o João e a Maria. E ele determinou que a Maria pagasse R$10.000 para o João. Isso foi, assim, muito similar com um caso concreto que eu tive, Romilda, só que eu estou mudando os nomes, tá? Porque o João, ele era o que a gente chama hoje de concurseiro. Então, no momento, ele não estava trabalhando, ele era bacharel em Direito, mas ele estava estudando para passar em um concurso público. E assim, meu povo, não era vagal, não. O cara estudava mesmo, tá? Tanto que já tinha sido aprovado em algumas etapas do concurso, estava aguardando ser chamado. Que, a bem da verdade, às vezes demora mais do que passar no próprio concurso. A Maria, ela já era concursada. Então, ela era estatutária. Ela é estatutária. Então, ela já tinha uma renda fixa, segura. Então, perceba que no dever de fidelidade, de conjugalidade, de cooperação de família, ela era responsável por prover, né? Você percebe que aqui ela era que era responsável por prover o sustento. Como ela é auditora fiscal do trabalho, se ganha muito bem, né? Pelo menos naquele período, se hoje eu não sei, mas naquele período se ganhava muito bem. E aí, ela vinha acumulando algumas funções por ser chefia. A gente chama FC1. É uma acumulação de cargo. FC1, FC2, FC3, FC4, FC5. Quando você começa a acumular, você ganha muito, muito, muito. Beleza? O que acontece? A Maria estava numa situação em que ela já não estava mais se encontrando com o João, assim, caso real, trabalhando muito para, digamos, uma espécie de, como seria,
libertar mão de obra escrava, não, bom, o termo não seria esse, mas condição análoga a de escravo, condição análoga a de escravo. Bom, ela vai para a região norte, tá? Lá para a superintendência, e justamente quando ela está lá, ela descobre que o João houve lá uma questão de adultério, de traição. Ela procura um amigo dela, que é advogado, outorga poderes para ele, uma procuração, para que ele venha propor a ação de divórcio. Esse amigo dela era recém-formado, tinha já passado na prova da OAB, estava regularmente inscrito nos quadros da OAB, número da OAB, passou na OAB, beleza? E eu não sei por que cargas d'água, eu não sei se ele errou, entrou no PJE, Programa Judicial Eletrônico, errado. Eu não sei se foi o estagiário, eu não sei se no dia ele não estava bem. Meu povo, eu não sei. O que eu sei foi que a ação de divórcio foi parar em um juiz trabalhista de Salvador. Beleza? Ok. Vamos. O que é que o juiz trabalhista de Salvador deveria ter feito entre essa ação de divórcio de Maria e de João? Deveria ter extinto, sem resolução do mérito, uma sentença para dizer, olha, eu estou extinguindo porque eu não tenho competência para julgar essa ação de divórcio, ok? Ele não fez isso. Ele manda notificar o João para que possa comparecer a uma audiência e apresentar a defesa. O João, então, comparece e vai apresentar a sua defesa, dizendo, inclusive, que era a situação de divórcio, pedindo, inclusive, um valor que era devido pela Romilda, porque ele havia prestado serviços para a Romilda, blá, 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 porque além de servidora pública, a Romilda também tinha uma empresa e ele tinha prestado serviços para a Romilda. Amores, olha que confusão. Divórcio é divórcio, é dissolução de sociedade. Se o que o João queria era reclamar alguma verba trabalhista, ele que ingressasse com a devida verba. O advogado fez uma baita confusão. Resumo da história, o magistrado vai e condena a Romilda, dissolve o casamento por meio do divórcio, eles estão divorciados, decreta o divórcio, então diz que a Romilda tem que pagar 10 mil reais por mês. Ou seja, uma decisão nula de pleno direito. A partir daí, a Romilda contrata um advogado expert, especialista em direito de família, que fala, cara, isso aqui é uma atrocidade, que loucura. Então, ele vai e, ao propor, né, uma reclamação para o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para dizer que o juiz trabalhista estava usurpando a competência do juiz de direito. Beleza? O tribunal acata, requer o processo e manda aqui para os juízes de direito da vara de família, vai haver a distribuição, né, para respeitar o princípio do juiz natural. Só que isso, pensa comigo, leva anos, ok? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Amores, daqui até lá o que acontece? Maria e João, divorciados por um juiz trabalhista, Maria pagando 10 mil por mês para João. E se Maria não paga, como tem uma decisão judicial, ela é executada. E lembra que ela é servidora pública, então não tem muito para onde fugir. Não dá para ocultar, não dá para esconder, beleza? Ok. Quando chega no juiz de direito, isso é nulo de pleno direito. Como é nulo e o juiz é técnico, ele então diz assim, ó, eu estou então revogando e essa decisão, a Aline pergunta, ele não poderia, por exemplo, não era mais simples deixar a decisão anterior? E aí eu até digo, Aline,
pelo menos parte da decisão anterior. Ele não precisava revogar tudo, Aline, porque pensa comigo, você pode manter o divórcio. Pensa comigo, não seria mais fácil? Manter os dois divorciados e altera a questão, se você acha que é desproporcional, desarrazoado, que o homem tem como prover o seu sustento, blá, 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 e altera a questão da pensão alimentícia, ok? Mas o juiz não entende assim. Ele revoga a decisão anterior. Então, ele diz que, olha, estou revogando a decisão anterior e tornando nulos os efeitos produzidos pela decisão anterior a partir de agora. Daqui para frente, ó. Daqui para frente. Ex nunc. Ex nunc. Beleza. Os advogados, assim, que merda. Peraí. Então, eles estavam, João e Maria, divorciados. Agora, eles estão, de novo, casados. Só que tem um problema. O João já está casado. Então, o João está cometendo crime de bigamia porque ele agora está casado de novo com a Maria. E, nesse meio tempo, ele já casou com outra. Mas ele casou com outra porque ele estava divorciado. Beleza? Essa é a ideia. O juiz de direito fica sabendo disso tudo, então dá a solução. Qual é a solução? Olha, fica tranquilo, tá? Que eu agora estou, ao mesmo tempo, em uma nova decisão, né? Uma decisão posterior, decretando o divórcio. Assim, João, você vai poder casar com aquela que já é sua mulher, né? Pelo menos aqui é agora, você vai poder casar com ela. E Maria, você pode casar com quem você quiser. Pensão alimentícia ele não deferiu, tá? 0 bala, nenhuma. O João pleiteou, não teve jeito. A Maria quis reaver os retroativos, não teve jeito, ele não deferiu porque tinha uma decisão entendendo naquele sentido que deveria ser paga, e aí não tem como. E ele deferiu a gratuidade da justiça para que o João não tivesse que arcar com as custas de averbar divórcio, novo casamento, habilitação. Beleza, meu povo? Deu para entender agora? Foi sucesso, massa, ok. Romilda, deu para pegar direitinho? Foi sucesso. Amores, se foi, vamos fazer o seguinte, 19h42, me aguarda que eu já volto no último bloquinho, que eu quero só falar com vocês, em especial, sobre a competência pelo valor da causa e a competência territorial. Sucesso? Competência territorial e pelo valor da causa que estarão na nossa prova. Me aguarde.